Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero concluir com vocês a passagem que fala da primeira multiplicação de pães e peixes feita por Jesus. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 10 a 14. Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Meus queridos, essa passagem realmente ela relata um acontecimento sobrenatural. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, conseguiu alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Nós tivemos nesse texto a demonstração do quanto Jesus tem compaixão da multidão, que pode procurá-lo a qualquer momento, a qualquer hora, o quanto ele tem compaixão de mim, tem compaixão de você, e o quanto ele está acessível a nós. Nós tivemos nesse texto a demonstração de que Jesus sabe o que fazer, Jesus sabe como agir, Jesus sabe como resolver os problemas e Ele sabe como suprir todas as nossas necessidades. Mais do que isso, nós vimos nesse texto que Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Ele não quer nos tratar em partes. Ele quer nos tratar por inteiro. Nós vimos nesse texto o que a fé pode propiciar, pois foi a fé daquelas pessoas, ou daquele jovem, daquele rapaz, que colocou nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha, que propiciou um milagre. E nós vimos também quão grande foi esse milagre. Porque Jesus, praticamente do nada, de muito pouco, conseguiu alimentar satisfatoriamente toda aquela multidão de pessoas, de modo que sobraram pães e peixes após todos se fartarem. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é um ato de Jesus que ocorre não só nessa passagem, mas em várias outras passagens bíblicas. E se isso está relatado, é porque a gente tem que aprender com ele. No texto, nós observamos no versículo 11 que Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos. Tendo dado graças. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós olhamos para o pouco que temos em mãos e nos desesperamos. Nós olhamos para o pouco que temos disponível e praguejamos, blasfemamos, reclamamos. Às vezes o pouco que temos, na verdade, até é muito. Às vezes nós reclamamos porque não temos do jeito como gostaríamos de ter, ou não temos o que é supérfluo. Às vezes nós temos o que é suficiente, o que é bastante para nós, e no entanto nós não damos valor. Nós reclamamos. Nós murmuramos. E nesse texto nós vemos Jesus pegando o pouco. Nós vemos Jesus pegando aquilo que seria insuficiente aos olhos humanos e dando graças. Nós vemos Jesus agradecendo pelo pouco.
que estava sendo disponibilizado. Essa é uma grande lição para nós. Porque é muito fácil sermos gratos quando temos muito, quando temos em excesso. É muito fácil agradecermos a Deus quando Ele nos dá tudo o que pedimos da forma como pedimos ou até mais. Mas e quando não temos? Mas e quando o que temos é pouco aos nossos olhos? É insuficiente? Qual a nossa postura? Como nós reagimos? Como nós nos apresentamos diante de Deus quando temos pouco? E aqui Jesus nos ensina que seja no muito, seja no pouco. A nossa atitude deve ser sempre de gratidão a Deus. Devemos dar graças a Deus pelo pouco que temos, por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, ainda que aos nossos olhos aquilo seja insuficiente, devemos dar graças a Deus. Notem que o milagre da multiplicação só ocorreu depois que Jesus deu graças a Deus com o pouco que estava em suas mãos. E talvez o que falte para o milagre da multiplicação ocorrer nas nossas vidas, sobre aquilo que temos e que achamos que é pouco, que é insuficiente, é uma mudança de postura nossa. É deixarmos de murmurar e passarmos a agradecer pelo que Ele já nos deu. É deixarmos de reclamar e passar a ser gratos pelo pouco que já está nas nossas mãos, por aquilo que temos. Estamos passando por dias complicados, difíceis, em que temos de ficar confinados em nossas casas. De uma certa forma, estamos sendo obrigados a conviver com os nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. E o que tem de gente reclamando por isso não está escrito. Ei, essa passagem nos mostra que temos esposo, esposa, temos filhos. Devemos ser gratos porque os temos. Afinal de contas, muitas pessoas gostariam de estar nesse momento com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos e não podem. Já não podem mais. E às vezes nós, que os temos, estamos reclamando, murmurando, por termos de passar algum tempo com eles. Pense nisso. Pense naqueles que não têm o pouco que você tem e reclama. Pense naqueles que não podem usufruir daquilo que você está usufruindo agora, que pode parecer pouco aos seus olhos, mas para esses que não têm, significaria muito. E dê valor. Passe a dar valor. Passe a agradecer. Desfrute esses momentos com gratidão no coração a Deus. E a partir daí, talvez você comece a experimentar milagres de provisão, de multiplicação na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.